Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição de Finais Tarde em Sintonia. Hoje, segunda-feira, dia 22 de maio de 2023, estamos prestes a chegar ao final do mês de maio e com o final do mês de maio vêm as decisões dos campeonatos e hoje vamos ter dois sintonias de ataque focados exatamente naquilo que está a acontecer, que é nos campeonatos da Futebol de Aveiro, agora às 8 horas, já com os nossos craques aqui prontíssimos para falar do fim de semana esportivo, como também a partir das 9h20 iremos abordar aquilo que será a última jornada do campeonato da Liga Bwin, com a Porto e Benfica ainda com possibilidade de chegar ao título. Sabemos que o Feirense já tem a manutenção garantida. Vamos também abordar aquilo que foi a época do Feirense e começar já a projetar aquilo que será a próxima. Amanhã teremos sintonia de ataque dedicado aos campeonatos nacionais, a não perder sensivelmente perto das 9h20 também. Vamos abordar aquilo que é o Lourosa e aquilo que tem sido a campanha desta equipa na fase de apuramento de subida, Zona Norte, que está então ao rubro depois do empate de Lourosa e a derrota do Salgueiros no terreno do Vianense. Muito para contar ao longo então destes 2 dias. Vamos, sem mais delongas, olhar para aquilo que aconteceu durante este fim de semana. Tivemos então a penúltima jornada do campeonato, a 13ª jornada, que teve como resultado Estarreja 1, Recreio de Águeda 2, Florgrade 5, Fermentel 0, Fiães 0, Lobão 1, e o Alvarense União de Lamas. Sabemos então já das incidências e é um dos pontos que vamos falar daqui a pouco. Está então marcado por aquilo que foi a interrupção do jogo ainda na primeira parte, devido então à entrada de um adepto do Alvarense, agredindo o guarda-redes de Nuno Dias, da equipa do União de Lamas. E o jogo a não terminar, na altura o Alvarense vencia o União de Lamas por 1-0. Veremos também qual é que é a opinião dos nossos craques relativamente a tudo isto, e é exatamente por essa temática que vamos começar. Já vamos falar também da classificação, que nesta altura acaba por ter aqui ainda um déficit de um resultado, mas Carlos Silva, começamos por si. Vamos começar pela temática que marca o fim de semana. A notícia do dia de ontem, um jogo quente, já a entrada, já a chegada também com relatos de alguma violência e com alguns desacatos. Depois em campo, para aquilo que íamos ouvindo também na Rádio Sintonia, com muita emoção. Nas bancadas também se fazia antever que fosse haver qualquer tipo de reação violenta, até àquele momento em que um adepto entra dentro do campo. Como é que reage a tudo isto? Já vamos àquilo que poderão ser as consequências. Vamos ao momento e aquilo que foi talvez um jogo que tinha uma carga emocional muito grande logo desde o início da partida. Boa tarde para si, boa tarde aqui aos meus amigos do painel, boa tarde lá para casa, boa semana. E eu vou começar por dizer o seguinte: quem havia de estar aqui na rádio hoje eram os dirigentes do Lamas, os dirigentes do Alvarense, os dirigentes da Associação de Futebol de Aveiro e todas as pessoas envolvidas naquele jogo, principalmente a Polícia e a Segurança Pública. Mantém a segurança de jogo, devia de estar aqui. Devia estar aqui alguém para falar sobre o que se passou antes do jogo. Eu cheguei lá cedo e perante aquilo que eu vi, não me admira nada do que aconteceu. Eu vinha com ideias nem sequer me pronunciar acerca daquilo que se passou no Alvarense Lamas, mas estive lá há 2 anos. Eu tenho de ver o Lamas sempre ao Alvarense há 10 anos, há 12 anos, o Lamas que joga com eles. Eu tenho ido acompanhado o Lamas sempre ao VAR e o Alvarense em Lamas. Havia razões de queixa de parte a parte há uns anos atrás, porque os claques envolviam-se em problemas uns com os outros. Nos últimos 2 anos cheguei lá ao VAR, tinha segurança, estava lá a polícia de choque, portões abertos, chegava a equipa do Lamas, entrava, davam proteção, tudo isso aí. Ontem cheguei lá 1h e tal antes de começar o jogo. Chegou a claque dos Papatintos, estavam os portões fechados, estavam 200 ou 300 ou 400 pessoas ali à espera dos Papatintos. Bem, eu treinei ao Alvarense 3 anos, tenho muito respeito pelo clube e não me revejo naquilo que se passou ontem lá em Ovar. De maneira nenhuma, não me revejo naquilo ali, porque aquilo para mim não é futebol. Que se eu fosse jogador, eu digo aqui na rádio, à frente de toda a gente, eu não jogava. E eu vinha-me embora, pegava no meu saco e disse: mister, eu não jogo.
Eu já estive fechado em paredes até às 9 horas da noite, no jogo de futebol. E o futebol hoje não há nenhuma guerra. A guerra é na Ucrânia e na Rússia. Aí é que é guerra. O futebol é guerra dentro do campo, os jogadores tentarem ganhar, porque o jogo, enquanto durou, foi um bom jogo. Agora é uma pena o público estragar os jogos. Agora, se me perguntarem assim a mim, o que é que foi, quem é que foi o culpado daquilo tudo? Olha, o guarda-redes do Lamas esteve 40 minutos a levar com garrafas de água, a levar com objetos contundentes, que o árbitro foi entregar ao delegado ao jogo, levou depois com uma lata de tinta, depois levou um pontapé, e esses pormenores todos. E agora eu pergunto, qual é a razão para fazer isso no futebol? Se me perguntarem assim a mim, que tem que haver guerra, os treinadores picar o outro treinador, os próprios jogadores ensinam, nós vamos ganhar e não sei o que, não sei quantos, tudo bem. Futebol é isso mesmo. Agora, entrarmos por esta vergonha, Portugal, as imagens que andam nas redes sociais e que correm o mundo, é uma vergonha para o futebol nacional. O Lamas agora está na Distrital, já esteve nos Nacionais, o Alvarense também já esteve na segunda Liga como o Lamas. Clubes que têm um nome a defender em termos desportivos. E verdade, depois de caminho, quer dizer, em verdade não foi o Lamas, que se me perguntarem a mim se os adeptos Lamas são santos, não são santos nenhuns, também têm problemas com eles, e eles se calhar ficaram ofendidos porque o Lamas, quando o Alvarense veio jogar aqui, disseram, vocês vão entrar para a parte do colégio, que era para não haver confrontos com ninguém, eles entraram para o lado do colégio, foram para trás da baliza. Tudo bem, os adeptos Lamas ontem também foram para trás da baliza. Estavam lá naquele cantinho e ficaram ali. Agora, aquilo que se passou ontem ao VAR não é desporto, não é futebol, não é aquilo que ninguém quer que goste de futebol, não é aquilo que ninguém quer. Agora, aconteceu, espero bem que eles tenham as devidas ilações, que as pessoas responsáveis pelo futebol, aqueles que vêm aqui durante as semanas e de vez em quando dizer que agora é que vai ser assim, vai ser ao sol, tomem as medidas necessárias para que as coisas realmente funcionem como deve ser. Agora, se continuarmos a assobiar para o ar e a assobiar para o lado, pode crer que o futebol caminha a passos largos para a ruína e para acabar. Também já temos connosco... Olha, eu não levo ninguém da minha família ao futebol. Acredito-me, muito sinceramente, não levo ninguém da minha família ao futebol. Nem a Lamas. Também já temos connosco Porto Gomes, o nosso convidado de hoje. Já vamos também analisar a época que o Mister fez ao Leme do Fiães, saída então há 2 semanas do comando técnico do Fiães. Também daqui a pouco para olharmos para essa temática, antes de irmos amanhã à análise desportiva e ao momento do campeonato. Mas Vasco Coelho, ainda uma primeira ronda relativamente a este assunto. Já vamos tentar perceber quais são as consequências que poderão advir daqui. O que é certo é que o jogo não terminou e na altura havia uma vitória por parte do Alvarense por 1-0, mas ainda falta jogar toda a segunda parte e 3 ou 4 minutos da primeira parte. Acima de tudo, como é que viu toda esta situação, toda esta questão neste fim de semana? E um bocadinho como o Carlos Silva disse, o que é certo é que isto são imagens que correram, não diria o mundo, mas todo o país já viu, porque os meios de comunicação social nacionais deram eco àquilo que aconteceu. Boa tarde a todos. Sim, o que o Carlos Silva disse bem, isto em nada abona a favor do futebol, e muito mais estamos a falar de um campeonato de Aveiro que por os diferentes motivos tem sido badalado em termos nacionais como campeonato modelo, e isto aqui nada beneficia a imagem deste campeonato. Eu reprovo vivamente o que se passou, é repugnante, isto não deve acontecer num espetáculo que deve ser dos jogadores, dos espectadores, de todas as pessoas que gravitam à volta de futebol, e isto aqui afasta com certeza as pessoas dos campos de futebol, até porque, como estava a dizer o Carlos Silva, hoje em dia um pai que tenha filhos ou que tenha uma esposa se calhar pensa 2 vezes em levar a família a um jogo com este carisma. Eu penso que este jogo, no meu ponto de vista, já vem com alguns antecedentes. Alguns antecedentes do jogo aqui em Lamas, porque também não correu bem. Não foi deste jogo. Foi da época passada. Pois, sim, mas tem antecedentes e estamos a falar de 2 clubes que têm 2 massas adeptas, 2 massas associativas que são paniguadas e vivem intensamente futebol, e por vezes
podem entrar em extravasar emoções, e com certeza foi o que se passou. Eu também queria aqui salientar este aspecto. Eu penso, eu tenho alguma experiência e por vezes estes jogos são jogos de alto risco, e eu penso que as forças de intervenção, principalmente a força de intervenção rápida ou aquela força como é que é de dizer? As forças especiais, Polícia de Chão, as forças especiais da GNR ou da PSP. É força de intervenção. Exatamente. Não deviam, no meu ponto de vista, estar escondidas, entre aspas, num canto do estádio. Nós sabemos que aquela bancada norte do Obarense é onde se encontra, hipoteticamente, uma zona de ação, uma zona de conflito, do meu ponto de vista. E a experiência diz-me isso. E eu penso que essas forças de intervenção deveriam estar perto dessa zona hipotética de conflito e não andar atrás do ladrão, como se costuma dizer. E se estivessem perto, primeiro, eram elementos de dissuasão. Se a dissuasão permitia logo que uma pessoa que atira uma lata pensava duas vezes, vou atirar ou não vou atirar, pensava duas vezes, porque estava sujeito depois às represálias. E depois, quando chegam, já é tarde. Já o guarda-redes do Lamas tinha levado com a lata, já tinha levado pontapé, e com certeza, se estivessem perto dessas zonas de ação, com certeza que poderia, eventualmente, estas situações não acontecerem. Pronto, isso é mau para o futebol, e eu penso que as consequências disto, e indiretamente à tua pergunta, que tu tocaste neste aspecto, eu penso que este jogo deverá ser feito esta semana, no meu ponto de vista, face às circunstâncias. Nós sabemos, vamos para uma última jornada decisiva, e eu penso que não pode... Deixa-me só aqui uma nota. Sim. Tentamos aqui na sintonia, eu próprio também tentei, junto de algumas pessoas, tentar perceber se já existia alguma situação avançada, qualquer solução avançada. Até agora, ao meu conhecimento, ainda não chegou nenhuma oficialização. Se iria ser retomado o jogo, se iria ser parado, se ia ser atribuída a vitória a qualquer uma das equipas. Eu estou a falar na minha opinião. A minha opinião, eu sei que isso neste momento se calhar está no segredo dos deuses, ou está numa fase de decisão, mas a minha opinião é que o jogo deveria ser decidido esta semana e mais concretamente jogar o tempo que resta da primeira parte, mais uma segunda parte e à porta fechada. Ao ponto de vista, é aquilo que eu acho que deveria ser feito e deveria ser feito, pois, porque isto aqui realmente são as medidas que eu acho que são ideais para que a verdade esportiva esteja sempre presente. Desculpa lá, ninguém sabe o que é que se passou com o autocarro de Lamas quando lá chegou. Sim, eu vi o autocarro Lamas com os vidros partidos também, que isso também é de reprovar. Os jogadores do Lamas estiveram lá 15 ou 20 minutos debaixo de fogo. Vamos também ouvir a opinião do Alder Neto relativamente a tudo que aconteceu em torno deste jogo, e o próprio Alder falava há pouco que para conhecer se calhar e perceber melhor este jogo é preciso perceber também um bocadinho aquilo que tem sido os últimos confrontos entre Ovarense e União Lamas. Boa tarde, Filipe, boa tarde aqui aos meus colegas de painel, um cumprimento especial aqui ao Porto, portanto, ainda recentemente a gente tem-se encontrado, mas noutras situações é sempre um gosto estar perto daquelas pessoas que a gente ao longo destes anos tem partilhado muitos duelos e as coisas, pronto. E relativamente ao jogo eu não estive lá, já vi várias imagens, até já fizeram colegas meus que estiveram no jogo, várias imagens também, porque eu gosto de perceber destas coisas. Ontem tive num troncamento a ver a minha filha na Taça Nacional de Futebol Feminino, não consegui estar em nenhum campo, vou ver aquilo que eu vi pelas redes sociais e aquilo que eu conheço daquilo de algumas leis que eu estou farto de dizer isso, eu todos os dias tento me documentar para perceber algo, e há uma coisa que eu tenho, pegando nisto eu acho que e concordo perfeitamente com aquilo que foi dito até agora, mas há uma coisa que eu, na minha modesta opinião, é muito fácil este jogo ser resolvido. E com todo o respeito que tenho para o Ovarense, com todo o respeito, que é um clube que eu até gosto de jogar naquele estádio, independentemente desta adrenalina, aquilo é uma adrenalina enorme, há uma coisa que é um adepto do Ovarense. O jogo não continuou, tem que acabar o jogo. Ponto final. É uma coisa simples. Eu sei que isto não é fácil para muita gente. Há um relatório de um árbitro que tem que ser, independentemente de haver imagens, há um relatório de um árbitro. De certeza que isso foi escrito no relatório. Adepto, agrediu, perde o jogo e ponto final, e não há mais caso nenhum. Portanto, as pessoas é que podem meter casos nisto. Portanto, as imagens estão lá, o adepto
é bem, porque pode às vezes um adepto não ter clube. É uma pessoa neutra. Aí já depende de outras situações. É um adepto bem identificado, o jogo não tem que acabar, o jogo acabou. E estava 1-0 e passa a ser 3-0. Portanto, e eu, com a minha modesta opinião, se calhar muita gente lá em casa está a dizer, eu não percebo nada, mas as leis são claras. As leis são claras. E há coisas que não há opinião. Agora, concordo, com todo respeito, e novamente que eu digo isto ao Barense, algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito, porque senão isto são exemplos para toda a gente. E a semana passada falámos isto no jogo do Benfica de Braga, aquela confusão toda, portanto isto vem por aí abaixo. Daqui a um bocado ninguém quer jogar futebol. Daqui a um bocado não há árbitros. Que é aquilo que já me dizias a semana passada. É que daqui a um bocado ninguém quer praticar este desporto. E é o desporto rei. Portanto, e aquilo que eu fico triste pelas imagens que vi. E isto são antecedentes, porque eu tive um jogo no ano passado, onde a Força de Intervenção teve que intervir, onde o meu pai com 75 anos teve que ser metido dentro do campo e o meu filho metido no colo de um jogador, porque ele quase levava com 2 cadeiras em lamas. Portanto, isto já são antecedentes de armas a Estados, são adeptos que estão constantemente, adeptos que vivem demais, porque isto não é gostar de clube. Este adepto que fez isto não gosta de clube. Eu não acredito que goste de clube para fazer isto, porque isto agora vai ter proporções. Portanto, isto já vem de trás. Eu, inclusive, estive no estado do comendador Henrique Amorim, onde levei com 2 cadeiras e tive de meter o meu pai e o meu filho dentro do campo. Neto, eu concordo perfeitamente com isso que estás a dizer. Pronto, mas há aqui uma situação que nós temos que equacionar também. É assim, tu falas do relatório do árbitro, mas há o relatório também das forças. Sem dúvida, e ainda mais isso. E por aquilo que eu ouvi na rádio, que eu não estive lá, eu fui ver a Flogredo, não estive no jogo. Sem dúvida, por aquilo que eu ouvi na rádio, as forças de segurança disseram que havia condições para que o jogo continuasse. Portanto, há aqui uma controvérsia. Isto aqui não vai ser fácil. Mas houve agressão. Quando não há agressão. Tu agora põe-te no lugar do treinador do Lamas e dos jogadores do Lamas. Sim. Tens um jogador 46 minutos. Perfeito. Tens um jogador. Não, estás a dizer que tinha condições. Eu estou a dizer que a polícia disse. Vamos só deixar de terminar. Inclusive, vamos dar ao baixo. Deixa só falar isto. Dizer que as forças de segurança disseram. Isto é importante para vocês perceberem. Mas isto é importante. Já dou palavras, é só para deixar de terminar. Cada jogo é um jogo, acho que ia acrescentar um bocadinho agora fugir. No Passo Fernão Vista Alegre aconteceu comigo, aliás eu tive que ir a tribunal porque era eu que estava como treinador e impedi o adepto de bater um árbitro. Penso eu que o Diniz na altura estava lá, quando estávamos a perder 1-0, o jogo terminou, ainda faltava meia hora para o jogo e o jogo foi terminado e não houve mais jogo, porque houve agressão. Portanto, uma tentativa, uma agressão, o jogo é continente e isso praticamente não há mais jogo. Deixa-me só dizer isto. E foi atribuída a vitória a quem nesse caso? Neste caso vai ser atribuído ao Lamas. Não, no caso desse jogo que falavas do Passos foi atribuído ao Vista Alegre. Deixa-me só dizer porque isto. Foi um adepto do Passos de Brandão. Eu peço desculpa. Agora é lógico que cada jogo é um jogo, cada um jogo tem uma história. O treinador do União de Lamas falou, o Fábio, falou muito bem. Porque ele disse, eu fico sem um jogador, porque o guarda-redes não reunia condições para desempenhar o seu papel, o papel ativo. E o outro guarda-redes estava lesionado, exatamente. E ele falou muito bem. E aqui estamos a falar de uma situação em que uma equipa não tem que ficar prejudicada por causa de um adepto entrar dentro. Mas infelizmente tem que punir alguém. Esse alguém tem que ser o Clube Vasco. Eu sei que é um bocadinho ironia de nossa parte, mas é isto que acontece. São as duas situações que podem acontecer. Ou sem dúvida perder 3-0, ou então fazer o tempo de jogo. Também, ou outra. Algum de nós vai ter razão. Estamos a falar homens nós de futebol, tentar que já passámos por situações infelizmente dessas. A situação que tu apresentas é viável. Sim. E se acontecer, está bem. Agora, porque o único clube que tem que ser penalizado é o Abarense. Porquê que os jogos são... Ainda agora o Aflagreiro jogou o Clubão à porta fechada. Porquê que foi? Por causa dos adeptos. Os clubes são punidos, infelizmente, porque tem que ser. Alguém tem que punir alguma coisa. Não pode ser prejudicado a Lamas. 46 minutos dentro do campo. Eu percebo. Espera o Arte lá dentro do campo. Claro que não sei, eu não vou embora. Isto é para nós também perceber e isto é bonito. Nós estamos aqui a falar. Deixem-me só colocar outro ponto para cima da mesa. A Alvarense lançou ontem um comunicado e nesse comunicado fala que as forças de segurança teriam falado, que teriam dado garantias de segurança para o jogo continuar. E os jogadores do Alvarense também falaram que tinham condições para continuar. No decorrer daquilo que falavas, ou seja, aqui dos tais relatórios, como é que fica também esta posição das forças de segurança, se efetivamente houver algum relatório que diga
que havia condições de. Claro, de mas nesse jogo, no tal Passos para nós, chegou a polícia de intervenção, foi ter com o Arte e disse que havia condições, e o Arte disse que não havia condições. Portanto, o Arte é soberano. O Arte aqui é soberano em relação às forças de intervenção. Isso não há dúvidas nenhumas. Agora, o relatório do Arte é que ditará, na tua opinião, aquilo que será. Ditará muito, eu não tenho dúvidas. Agora, há um Conselho de Disciplina, que isto é uma situação também complexa, mesmo para o Conselho de Disciplina, é uma situação complexa. Agora, nada se revê, eu não tenho dúvidas, e porque eu conheço muita gente alvarense, a direção, que eu acho direção impecável, impecável mesmo, não se revê nisto. Agora, lá está, aconteceu, e é muito complicado. Porto, também, Mister, aqui uma palavra, já vamos falar daquilo que foi a sua campanha, mas tínhamos que começar pelo tema quente, foi aquilo que aconteceu no dia de ontem, e é um jogo que coloca em causa também, não é que coloca em causa, mas está aqui um interveniente que é candidato, claro, juntamente com a Florgrade, ao título deste campeonato de Sauceg e à subida de divisão. Como é que viu todas estas incidências em torno deste jogo? E a incerteza que ainda há neste momento naquilo que será o resultado final de tudo isto. Há aqui um timing que também temos que pôr em cima da mesa, que é o campeonato termina para o próximo fim de semana. Antes de mais, boa tarde a ti, Filipe, e a todos os meus colegas aqui de painel, os colegas residentes. Aquilo que eu concordo aqui plenamente com o Neto, que eu percebo a análise do Mr. Vasco, mas concordo aqui plenamente com o Neto, porque independentemente das polícias dizerem que há condições, o Lamas iria ser sempre prejudicado porque o guarda-redes foi para o hospital. E o Lamas não tem que ficar privado do seu guarda-redes, que naquele jogo era o titular e que o treinador, o Fábio, achava que era o melhor, por uma agressão de um adepto. Se fosse a agressão de um jogador, era vermelho direto para o jogador, estava lesionado, tinha que sair e vinha outro guarda-redes. Aqui estamos a falar de um elemento extra ao jogo, e aí penso que mesmo a jogar durante a semana, a uma jornada do fim, como falas, a equipa do União de Lamas iria ser sempre prejudicada. E eu concordo aqui com a E é muito mais fácil a decisão de perder 3-0. E é uma situação que eu falei numa situação, mas também a outra situação que falou Neto é completamente plausível. Sim. Eu concordo aqui. Claro. As interpretações podem ser várias. Sim. Agora, acho que realmente, pelo término do campeonato ser já no próximo domingo, acho que a associação tem que reunir urgentemente. Até por uma questão de verdade esportiva, como é que tu vês esta questão de ir para o último jogo com este caso? Não estou a dizer que irá acontecer, é segunda-feira, aconteceu ontem, mas achas que poderíamos ir para o último jogo sem esta situação resolvida? Eu acho que não pode, e por um lado a Florgrade está em primeiro. Se o Lamas estivesse em primeiro, então isto aqui iria dar um caso ainda maior, porque condicionava ainda mesmo. Agora, acho que, mas isto em Ovar, eu vou só, antes de começar aqui a primeira jornada do campeão, nós fomos lá para a taça. Aquilo que o Neto falou, o meu filho, dentro do meu carro, juntamente com a minha esposa, o meu carro foi apedrejado, foi pontapeado, e o meu filho teve alguns jogos sem ir ao futebol com medo. Nós estivemos retidos no estádio do Alvarense, isto já não é novo lá, e o Fiães não tem assim uma massa adepta a nível de claque como o Papa Tintos e tudo isso. Agora, eu acho que neste tipo de jogos de risco, conforme o professor Vasco falou e bem, a polícia de intervenção tem que estar à volta do estádio e ativa, principalmente naqueles locais, porque eu recebi uma chamada do interior do meu carro, onde estavam a ser pedras, tudo, e eu fui ter com um agente de segurança e ele disse: nós não podemos fazer nada, que nós já fomos agredidos. Isto foi dito por um PSP no corredor do balneário de acesso ao relvado. Depois, na semana seguinte, fomos lá, o Fiães contratou 6 seguranças para ir juntamente, na altura, que foram muito criticados, mas 6 seguranças não foram para bater em ninguém. Foram para assegurar a segurança, quer da equipa técnica e quer dos jogadores. E as palavras ditas, e nisso tenho que dar uma palavra de agradecimento ao nosso vice-presidente, que na altura foi ele que tomou essa iniciativa, e as palavras ditas antes dos atletas saírem do autocarro foi: não é por estes homens estarem aqui que nós vamos sair daqui de peito feito e insultar tudo. Entrar mudos e sair calados e fazer o nosso jogo. E tudo correu no segundo jogo tranquilamente, mas estes episódios em Ovar já não é. Eu como jogador já vivi lá episódios terríveis, mas acho que as polícias de intervenção, principalmente quando são este tipo de jogos quentes,
não podem estar escondidos no autocarro, conforme disse o Sr. Carlos e o Neto, depois do sangue que está derramado, é que eles venham, não, eles têm que estar presentes. Depois, há aqui outra condicionante, só desculpa, foi muito rápido. Que é importante ser aqui falado imaginemos da hipótese que eu pus aqui do jogo que se feito à quarta-feira, o tempo que falta. Sim. O Lamas fica prejudicado porque temos que falar de um desgaste da equipa e temos que falar do condicionante até de jogar a taça, não é? Portanto, pois, sim, mas exatamente, é preciso equacionar esse tipo de situação, porque numa fase crucial do campeonato, fazer este jogo também não pode ser nefasto para o equilíbrio da equipa. Mas Filipe, deixa-me só terminar, mas atenção que eu nisto tenho que dar mérito também à direção do Alvarense, que era o seu presidente, o Manu, do qual sou amigo, e ao Bruno, que retirou de lá um primo meu também, sem que ninguém lhe batesse. Eles não se revêem realmente neste tipo de situações e não conseguem controlar tudo isso. Agora, eu acho que eles, como responsáveis máximos, se eu estivesse na pele deles neste tipo de jogos, a polícia de intervenção tinha que estar dentro. Ninguém os segura. Ninguém os segura. Aquilo é uma massa adepta de jovens, é tudo rapaziada nova. Certamente são muito apaixonados pelo Varense, seja como for, mas eles estão mentalizados para aquilo. Sem dúvida, concordo consigo. Aquilo é uma malta jovem demais. Olha, eu vi imagens infiéis. Tem que estar 10 ou 20. E nós fomos na semana crítica, que foi a semana do Carnaval. Eles já estiveram em Lamas e já levaram a bandeira de Lamas. Eles já foram a Fiéis levar a bandeira de Fiéis. Eles fazem isso aí. Aquilo para eles são glórias. Eu já vi os adeptos do Alvarense a queimar a bandeira do Lamas atrás da baliza do Lamas. E eles incendiaram a bandeira do Lamas lá. Pois isso passou. Passado uns anos, a malta começou outra vez a querer entrar naquela de paz e calma, ganhasse quem tivesse de ganhar. Agora, da forma como isto está outra vez, não é benéfico para o futebol. Isso ninguém tinha a mínima dúvida, e está a criar antecedentes para que no futuro próximo isto pode-se espalhar noutros clubes e depois isto é uma autêntica guerra, não é? Ministro, também aqui a tua opinião e aqui só mais um ponto em cima da mesa, eu vou lançando pequenas notas para ir acrescentar à nossa análise, mas tem sido a panagem nas intervenções dos quatro elementos que já falaram, não é uma responsabilização, até pelo respeito que temos por todas as pessoas que intervêm no jogo, mas a Polícia de Segurança está lá também para garantir a segurança. Até que ponto é que neste caso poderá também haver aqui uma falha nessa área, ou uma falha às vezes pode ser de análise. O que é certo é que houve consequências para um jogador, para uma equipa adepta, e depois é importante também pôr aqui em cima da mesa, porque estamos a falar de um jogo em que está interveniente o União de Lamas e o Varense, mas há outras equipas aqui no meio, desde a Flor Grade ao Recreio de Águeda, que também têm o seu campeonato em suspenso por aquilo que aconteceu neste jogo, a uma jornada do fim, e que também querem certamente que isto se resolva para perceber qual é que é a abordagem para a última jornada. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar aqui os colegas de painel e quem nos escuta lá em casa. Não, isto, pronto, há que dizê-lo com toda a frontalidade, isto é lamentável e já foi dito tudo aqui, subscrevo quase em tudo que foi dito por cá, mas há que dizer também o seguinte, isto é um fenómeno que já, quer dizer, quem não anda no futebol, e todos nós andamos, e eu também andei, e eu pessoalmente, que tinha uma característica muito própria a jogar, e isto para mim, isto já tem barbas, não é? Há aqui um conjunto de situações que nós temos que analisar. Eu penso que comungo das opiniões que aqui foi dito, relativamente até ao desfecho final, provavelmente uma derrota para o Alvarense. Também ficarei com toda a certeza a aguardar aquilo que o árbitro também vai escrever no relatório, que também é importante, e então, mediante aquilo que ele possa escrever, ponderar. Esse ponto que o Neto trouxe-nos também ao conhecimento, que é, não vou dizer que é supremacia, mas o relatório do árbitro terá um peso muito considerável no Claro, claramente. E aí, mediante o relatório do árbitro, então pôr em cima da mesa aquilo que o Vasco pôs, realmente, dependendo desse tal relatório. E claro, agora, assim a frio, eu honestamente daria a vitória ao Lamas sem problema nenhum, a frio. Agora, analisando o
relatório do árbitro e das forças de segurança e todos os intervenientes que lá estiveram, aí poderia pôr a hipótese de ir para uma segunda opção, que é terminar o jogo no 48 horas ou quer que seja, não é? Pronto. Mas eu queria também dar aqui um pequeno pormenor. Eu ia ver o jogo. Na semana passada, como é teu testemunho, estive na Flowgrade e ia ver este jogo. E a determinada altura percebi que não era boa ideia. E agora a questão que eu levanto aqui é a seguinte: se eu percebi que não era boa ideia, as autoridades também não perceberam? Esta é a grande questão. Coitado do Ovarense. E tenho pena do atleta do Lamas e claro, o Lamas altamente prejudicado, mas honestamente, perante a situação do jogo, até é um mal menor para o Lamas, até porque estava a perder. Iria ter que soar as estopinhas. E, se calhar até foi um favor que fizeram ao Lamas, mas qualquer das maneiras não é disso que me importa. Aqui o que importa referir é as autoridades. Onde é que elas estavam? Eu vi 2 horas antes, eu pessoalmente, que não tinha reunido condições para ir ver um jogo tranquilo, como um simples adepto de futebol, e vim-me embora. E fui a uma festa de anos da namorada do meu filho, pronto. Está aqui muita gente não está a perceber que é precisamente no momento da expulsão do jogador do Ovarense. Agora, o jogador do Ovarense ia ficar a jogar com 10 homens. Exatamente. E é nesse momento que isso acontece. Agora, o Diniz fala, e muito bem, que as forças de intervenção deviam estar preparadas para isso, como estiveram noutros anos. Eu já disse, os portões estavam abertos, ninguém se aproximava da zona do campo, ninguém se aproximava, só entravam depois. Eu já estive fechado dentro do campo do Ovarense, nesse ano do Lamas, primeiro saíram os papatintos, depois deles terem saído do campo, é que nós saímos do estádio. Toda a gente ficou lá fechada, não saía ninguém. E eu vi ontem o Rui Correia, que eu até fiquei um bocado chateado lá com a polícia, eu estava lá para aí há 10 minutos para me ir embora, e o Rui Correia chegou com o telefone, disse que não sei, que tinha um problema qualquer lá fora, e o indivíduo da Força de Segurança veio trazê-lo cá fora ao Rui Correia e deixou ficar os outros lá dentro. Então, para vocês saberem que eles, a partir de determinada altura, eles apertaram o cerco, mas já era tarde. Era tarde e a más horas. Porque não tem lógica nenhuma que os bombeiros de Ovar estão ali a 300 metros do campo. 46 minutos para chegar a uma maca. Eles alegam que era o dia do bombeiro em Espinho, estavam todos para lá, não sei quantos. Uma das coisas que eu ia chamar a atenção hoje aqui é o seguinte: qual é a razão porque num jogo de futebol não há uma maca, 2 indivíduos com um colete para poderem transportar um jogador para fora do campo, saber pegar nele? Façam cursos. Nós estamos sempre aqui a falar em organização, isto, aquilo e aquilo outro. Quer dizer, certifica-se equipas. Esse era o segundo aspecto que eu ia... Certifica-se equipas. Mas aí tem a ver com o protocolo de organização do próprio jogo, se impõe ou não essa regra. Pronto. Permita-me só dar aqui uma nota: nos campeonatos nacionais é obrigado. Exatamente. Nos campeonatos distritais isso não sendo regra, porque é um custo adicional. Eu já estive no Lamas e era obrigatório. Mas isso... Em 2010. Claro, eu estou a dizer, depende do regulamento. Era obrigatório, estavam os bombeiros. Não, distrital. Na distrital, eu estive no Lamas, que o Lamas deixou de hora para acabar, eu tomei conta, fui aos bombeiros de Lourosa e eles arranjaram-me uma maca e disseram: vocês mandem para aqui pessoal, que nós damos aqui um curso ligeiro, para eles poderem saber virar os jogadores, e não sei quantos. E eu fui lá. Mas aqui a questão é que, se o regulamento não disser, no protocolo nós podemos colocar, no nosso protocolo de organização em casa, vou-lhe dar um exemplo concreto: eu posso escolher ter PCS ou ter GNR. Eu posso escolher ter massagista. Isso é para não trazer despesas para os clubes. Exatamente. Ou seja, o facto de termos, seja a Cruz Vermelha, ser os bombeiros, adiciona mais uma taxa ao jogo, que, sendo importante, quem como diz bem... não jogue. Não. Mas isto entronca exatamente, e para terminar e concluir, porque isto seria a minha opinião, uma segunda parte da minha opinião. Esta, tal como eu vi a 1h30 do jogo, ali junto das escolas de Ovar, também há confusão, e eu percebi que não era boa ideia. Essa é a zona crítica. Era boa. Essa é a zona crítica. Tem mais casos ainda por fazer. Eu percebi que desculpa, não era. Lá só de início. Nós, quando saímos
de Obar. Nesse jogo tivemos que fazer essa finta. Eles estavam todos à nossa espera nesse mesmo local e nós fomos ao contrário pelo meio da cidade e fomos dar ao outro ponto, acompanhados com a polícia. Aquela é zona crítica. Pronto, e claro está, e aí a grande crítica eu ponho, sem dúvida nenhuma, é às autoridades. Elas tinha qualquer leigo ali fazia uma leitura perfeita da situação e as autoridades tinham que o ter feito. Este é o segundo bem. O segundo e terceiro aspecto desta situação era exatamente aquilo que já de certa forma se levantou aqui, porque é que em todos os jogos oficiais nós não temos uma ambulância. E não estou a falar destas situações. Eu estou a falar de um simples desfervilhador, de uma paragem cardiorrespiratória, alguém que se sinta mal numa bancada, até pelos ânimos, Isso vale a pena 50 euros, vale a pena 50 euros, 100 euros, 20, 200 euros que custa. Hoje em dia o DEA, o desfibrilador, já é mais comum nos estádios. Mas tem que haver alguém que trabalhe com ele. Exatamente, tem que haver alguém. Mas todos os clubes têm que ter, isso é muito claro. Ou seja, todos os clubes que têm o DEA têm que ter uma equipa de 6 pessoas alocadas a esse DEA e na organização do jogo aí sim tem que ter lá alguém que saiba utilizá-lo. Mas isso eu estou a pôr o quadro. Eu por acaso sei, mas poderíamos falar de outros tipos de lesões frequentes do futebol, uma fratura, ou isto e aquilo, um traumatismo craniano. Temos que ter ali uma ambulância. E depois é isto que eu queria que quem nos escuta lá em casa percebesse a minha preocupação. Eu sei que isso traz custos, mas malta amiga, uma vida vale 200 euros. Mas, isto tem que estar acima de qualquer... Dinis, é impossível neste momento, em termos estruturais, ter uma ambulância em cada campo. Nos nacionais é obrigatório. Nos nacionais é obrigatório. Mas deixa-me só partilhar consigo uma experiência que eu conheço bem, e isto é verídico. Há um clube no Distrital de Aveiro, que é um clube recente, que eu conheço bem porque é da minha freguesia, que é o Amar Futebol Clube, que tem uma parceria com o Futebol Clube Porto, e eles têm uns escalões de sub-10, sub-11 e sub-12. Não há nenhum jogo destes miúdos que não tenha segurança privada, uma ambulância cá fora, com maca dentro do estádio. Claramente, sim. Sub-10, sub-11 e sub-12. Filipe, não há um jogo deles que não deixam entrar crianças com menos de 3 anos. Que é a regra. Olha, isso é o ideal, mas tu achas possível ter uma ambulância em todos os jogos da SABSEG? É impossível. É impossível, não há capacidade. Agora, há que criar, dentro da estrutura do clube, e nas escolas até já se faz isso, para ter pessoal qualificado para trabalhar com os aparelhos, o desfibrilador, trabalhar com aparelhos que sejam necessários para essas situações que ocorrem. Agora, parece-me impossível ter uma ambulância. Agora, ter naqueles jogos mais cruciais, eu acho que é importante, mas é impossível. Não há capacidade de parte dos bombeiros para ter uma ambulância em todos os jogos. Mas nunca sabemos qual é que é o jogo em que vai acontecer. Eu estou a dizer jogos. O problema é que tem que se pagar aos bombeiros. Exatamente. Isso é outra questão. Eu estou a falar, por exemplo, Filipe, estou a falar deste jogo. Tem que se pagar aos bombeiros. Tinha uma ambulância. Tinha que ter. Essa é outra questão. Nós temos que fechar este ciclo para dar voz também ao Missa Porto e falarmos do campeonato que está ao clube. É impossível ter uma ambulância em todos os jogos. Não, tem, mas nem os clubes querem pagar. Não há capacidade. Tu desculpa, para fechar, entre os, por exemplo, aqui na nossa zona, entre Lourosa, os bombeiros de Lourosa, os bombeiros de Espinho, os bombeiros da Rifana, de Esmoriz, de Ovar, não metes uma ambulância em todos os jogos aqui da zona. E a população em geral não tem ficar sem ambulância. Algumas delas só para inventar uma atenção, a Cruz Vermelha pode ser opção. Não é possível ter um jogo no jogo de Sanguedo, no jogo de Passos, no de Lourosa, no de Fiéis e no de Canedo. Não é possível. Agora, tem que se criar estratégias que eu acho que essas condições devem ser reunidas nos campos de futebol. Nós vamos ter que terminar esta temática. Vou deixar só mesmo espaço se alguém quer dar um último apontamento. Não sei se querem dar aqui um último desta temática.
para fecharmos. Depois vamos, como é óbvio, falar no plano desportivo, mas já não quereria tanto voltar à discussão para não abrir, para não fecharmos. Sendo que não há aqui nenhum pedido de intervenção, vou dar voz também aqui ao nosso convidado de hoje, ao Mr. Porto Gomes. Por norma convidamos sempre por dar voz ao nosso convidado, mas o tema assim o exigia também aqui a nossa análise, pelos vários também espectadores que nos assistem pelo Facebook, mas também todos aqueles que nos assistem via rádio, e um grande abraço para todos eles, porque este programa só faz sentido convosco desse lado e com esse acompanhamento que nos dão. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem, por nos também darem muitas vezes a vossa opinião, que vamos crescendo com aquilo também que são as vossas opiniões. Mr. Porto, qual é a análise que faz também? Tem que ser uma pergunta um bocadinho mais aberta, porque o tempo também vai escasseando agora, mas qual é a análise que faz? A época que teve, vem do Campeonato de Portugal para o Fiães, na altura do Oleiros, abraça um projeto no Fiães ambicioso na altura, recordo-me de falar no início à Rádio Sintonia, e a ambição estava presente. Como é que veio todo o percurso no Fiães, aquilo que foi o caminho que trilhou, o campeonato em que esteve inserido, e já vamos falar daqui a pouco na classificação, mas também um momento que marca a saída do Porto Gomes em pleno campeonato, fase subida a 3-4 jornadas do final, que foi também um momento que marca aquilo que é o campeonato nesta altura. Sim, antes de mais começar logo pelo início. Quando eu saí do Oleiros, eu tinha uma ligação como jogador, fui treinado pelo Mr. Vasco lá no Fiães, e estive lá 2 épocas e meia, e as pessoas conheciam-me, e após a saída do Mr. Batista surgiu o convite, e claramente sentei-me à mesa, e o convite, principalmente das pessoas que me falaram primeiramente, era um projeto há 2 anos, onde com muito menos este ano em relação às épocas anteriores teríamos que fazer muito, e com uma redução claramente do orçamento. Eu disse qual era a minha ideia, o meu plano: ter 3-4 jogadores experientes e depois reunir um conjunto de jogadores jovens, porque querem aparecer, querem dar nas vistas para poder dar o salto, e reunidos essas condições, acho que poderíamos fazer um campeonato, sabendo que este campeonato seria bem mais difícil que o anterior pelas apostas existentes, não só da Florgrade como do Lamas, mas apareceu também um Canedo super forte, com uma equipa muitíssimo boa, o Espinho, que caiu dos nacionais, e também tínhamos o Lobão, que fez a aposta que fez, e pronto, eu gostei do projeto, foi aliciante, e como eu gosto de alguns desafios, não gosto de se sentir confortável, aceitei o projeto, e penso que correu dentro daquilo que perspectivávamos. O objetivo principal foi atingido, que era a manutenção, foi isso que me pediram, e desde logo eu falei que teria que ser através dos 4 primeiros classificados. Foi esse o nosso mote, sabendo das dificuldades que teríamos. Passámos imensas pelo período de lesões, e quero dizer aqui que aquela derrota em Espinho teve um peso enorme, estar a ganhar 3-1 aos 83, já ter 3 atletas lesionados para esse jogo. No decorrer desse jogo perdemos 2, ficámos a jogar com 10 e o Espinho consegue virar. Foi realmente um murro no estômago, e nós tivemos que nos reinventar. Depois, com a virada em Castelo Paiva, aquilo que eu mais pedi aos jogadores foi: o importante era chegar à paragem e não perder o comboio. É óbvio que tivemos que nos reinventar um bocadinho. A equipa conseguiu, não com exibições brilhantes, conseguiu realmente as vitórias e estar perto, e naquela paragem foi fulcral. Trabalhámos e recuperámos todos os lesionados que tínhamos, mudámos o sistema, tentámos surpreender, digamos assim, o adversário naquele sistema que eu dou mais primazia, que é o 3-5-2. E essa reta final foi brilhante. Os jogadores entenderam, e tem que ressalvar realmente também aqui tudo isto com o papel do nosso vice-presidente, em que não falhou com nada para a recuperação dos atletas, para tudo o que faltasse, e ele esteve sempre perto de nós, e foi realmente o jogador, e fazer acreditar os jogadores. Aquilo que eu lhes dizia era que uma volta e 2 jornadas nós já tínhamos jogado com todos, batemos frente a frente com todos, e uma outra derrota que tivemos foi no pormenor, e que havia essa capacidade realmente de chegarmos lá. Sabíamos, e falava-se, o
que o Fiães ainda não tinha jogado com ninguém e ia apanhar os tubarões, e eu acho que esses jogos são os melhores. Eu próprio posso te dizer aqui, quando o sorteio saiu, teoricamente era fácil, eram as equipas acessíveis, ok, mas nós treinadores, e quase todos foram aqui, preferem começar o campeonato com as melhores equipas, os níveis de concentração estão no máximo, tudo, porque quer queiramos, quer não, nós caímos sempre na atenção, olhando aos plantéis, e este está descido, aquele não vai ganhar a ninguém, e podia, como nós tivemos a ganhar 2-0, depois 2-1, 3-1, e acabámos de empatar a primeira jornada 3-3, com uma expulsão na primeira parte, mas tudo isso levou também a esta conjuntura de situações. Agora, no cômputo geral, foi extremamente positiva. Agora, aquilo que me disseram também foi, se colocares o Fiães nos 4 primeiros, na segunda fase estaremos aqui com 3, 4 reforços para, sabendo que é difícil combater, andar lá a chatear estas duas potências e o Lobão 3 até à última jornada. Assim não foi, perdemos jogadores, perdemos qualidade, tivemos que nos reinventar, e mesmo assim, sem esses jogadores, temos sido competitivos em quase todos os jogos. Saí a 2 pontos do terceiro lugar a partir do momento que fomos eliminados da taça, que era um dos nossos objetivos, e desde aí tenho que assumir que esse objetivo foi completamente falhado. Numa jornada em casa, é óbvio que já ouvi, o adversário tem melhor plantel, eles ficaram de fora que haviam no meu, mas isso não é isso que me move. Nós tínhamos a obrigação de fazer mais, não fizemos, porque já tínhamos ganho 2 vezes ao Lobão, e aquele jogo não foi bem conseguido de nossa parte. Tirando isso, fomos competitivos em todos os jogos, conseguimos ganhar grande parte deles. Aqueles que não ganhámos, acho que a massa adepta não tem nada a apontar, digamos assim, ao grupo de trabalho, e depois, conforme disseste bem, a 3 jornadas de fim, fui surpreendido com a saída. Não estava à espera, confesso que não estava à espera, sabendo que no final da época, derivado a muitos fatores que aqui falei que não foram correspondidos ao longo da época, eu não seria o treinador na próxima época do Fiães. Já tinha comunicado isso há 1 mês e meio ao meu vice-presidente e à pessoa com quem vai para o banco. Fiquei completamente surpreendido. É uma notícia que é comunicada de forma surpreendente, mas com alguma razão que lhe apresentaram na altura? Conforme eu disse, há aqui vários fatores que levaram, digamos assim, a esta ruptura. Eu não quero entrar em pormenores. Deixaram-me fazer o treino, e só acho, primeiro ponto, se tinham a ideia de me despedir, tinham-me despedido logo no início do treino. Deixaram-me fazer a análise, deixaram-me preparar, digamos assim, fazer a análise do jogo. Nesse caso foi com o Lamas, onde perdemos bem, porque na segunda parte não tivemos capacidade para aguentar as investidas do Lamas. Na primeira parte, não tendo tanta bola, mas super organizados, tirando a profundidade ao Lamas, obrigado a jogar por dentro, que é coisa que eles não gostam muito, conseguimos, e das poucas vezes que fomos lá, sabíamos que tínhamos que fazer. Neste tipo de jogos, onde nós, treinadores de uma equipa, claramente, digamos assim, não temos os mesmos argumentos de todos, mas temos todas as oportunidades de ganhar. Foi aquilo que eu disse, temos de ser mais competitivos, mais agressivos, meter o ritmo de jogo elevado, e o pouco que tivermos não vamos poder desperdiçar como nos outros jogos. E isso quer dizer, nós no lançamento de linha lateral, na segunda tentativa ou na segunda chegada à área, numa bola pingada, num ressalto, conseguimos fazer. E é isso que eu falei aos meus jogadores. Para não fugir aqui ao assunto, no final do treino chamaram-me, disseram-me que estava despedido, que agradeceram, digamos assim, o meu contributo. Eu perguntei se podia perguntar o motivo, e conforme já disse aqui na Rádio Vizinho, falaram-me de um mau ambiente envolvido no seio do plantel, o qual que não corresponde à verdade. O Mr. Vasco tem um filho que já foi treinado por mim, sabe bem o tipo de relação que eu tenho com os meus jogadores. Sou uma pessoa aberta, humilde, transparente, e só disse ao Presidente, se for necessário, então chamemos aqui os capitães realmente para ver se há esse mau ambiente. Não quiseram, e eu respeito. Agora, aquilo que eu tenho a dizer sobre este tema e tabu é que as minhas intervenções, as minhas ideias são minhas, da minha equipa técnica, e ninguém mexe com elas. E há uma coisa que eu me pauto. Tive treinadores exigentes, tenho um aqui à minha frente, no qual aprendi muito, Mr. Vasco. Mr. Martins também foi o meu primeiro treinador no Arifana enquanto sénior,
e aprendi que nós, para termos sucesso, temos que ter rigor e disciplina, e que não há filhos deste nem filhos daquele. E é assim que eu trato os meus plantéis ao longo destes 4 anos. Tenho alguns que deixam de ganhar mais dinheiro noutras equipas para trabalharem comigo, como o Mr. Vasco. Também já teve esse exemplo de jogadores que preferiram ganhar menos 50 ou 100 euros para trabalhar com ele, porque sabiam aquilo que realmente era. E o caso de alguns jogadores que vieram de Canedo para ali. Agora, já ouvi tanta história à volta deste tema, e para encerrar, essas pessoas que tentam denegrir a imagem do Porto, só lhes digo, no dia em que quiserem explicar a minha despedida aos sócios, marquem uma assembleia, estarei presente. Só é para terminar mesmo o assunto Fiães, é uma página virada. Agora estou tranquilo, de férias, à espera de um próximo projeto, e é isso que eu tenho a dizer. E queria ressalvar mais uma vez que não fui despedido mais cedo, porque a pessoa que me convidou para o Fiães me segurou várias semanas. O meu vice-presidente, juntamente com outra pessoa, que são os 2 elementos que nos seguraram, que viam o trabalho que era feito e as dificuldades que nós tivemos, e tivemos uma fase menos boa, onde tivemos esses 5 titulares completamente inutilizados, que tiveram que ir tratar fora porque o departamento clínico não era o melhor, e conseguimos recuperá-lo. E aí sim o Fiães, não tendo um plantel vasto, mas tendo os jogadores todos à disposição, bate-se com qualquer equipa, olhos nos olhos, sabendo que temos que ter a estrelinha também nesses jogos do nosso lado. Em Lamas eu podia estar a perder 2-3-0 nos primeiros 15 minutos. Agora arrasando um penalti, há uma bola que vai ao lado, arrasar o posto, a seguir vou lá, faço 1-1, e na segunda parte conseguimos virar para 3-2, um jogador de Lamas foi expulso. Mas estas equipas inferiores, é óbvio que tem que ter a estrelinha do lado deles também. Ali anda a qualidade, a estratégia, é tudo isso. Mas isso faz parte do jogo. O Lamas até com 10 virou para 2-1. Depois vocês vieram para 3-2 nos últimos 2 anos. Claramente, depois fomos lá com 10 na primeira parte, conseguimos empatar, e noutro jogo. E outros jogos que pensávamos que ia ser mais fácil, foi mais difícil, mas o futebol é isto mesmo. Há dias em que as coisas correm claramente bem, há outras que temos uma estratégia planeada, não dá, mudamos ao plano B e mesmo assim, por alguns fatores, elas não resultam. Mas acho que todas as pessoas de Fiães têm que estar orgulhosas deste grupo de trabalho. Olha, Filipe, posso fazer uma pergunta? É só um segundo. Eu vou dar a palavra para si, não, mas assim já lance, que é porque nós estamos em contrarrelógio. Mas vou dar aqui, como é óbvio, nós temos esse hábito que quando recebemos os nossos convidados de dar sempre uma ronda para falarmos também daquilo que é o projeto que convidamos cá hoje. Temos que falar obrigatoriamente do Fiães, um clube do nosso concelho. Está intimamente ligado, agora está ao leme o Mr. Hélio dos Júniores, foi assim, é o treinador que está neste momento ao leme do Fiães, mas Carlos Silva foi uma das equipas que mais dissabores deu ao Lamas este ano. Lamas não sobe, se não subirem para o Fiães. E agora vou fazer uma pergunta aí. E ele vai-me responder, se ele quiser, se não quiser, não responde. Isto muito francamente. Na véspera do Lamas jogar em Fiães, na sexta-feira, tu estavas despedido ou não? Se estava despedido, não me foi comunicado. Não me foi comunicado. Conforme eu lhe disse, eu fui despedido 5 ou 6 vezes ao longo da época. Okay? Porque é uma história que eu sei, que é verídica. É provável, Sacás, não digo que não. Agora, eu digo-lhe isto aqui: havia pessoas que antes de me ser comunicado o meu despedimento que já sabia. Eu saí do treino, fui para o balneário e tinha uma mensagem no WhatsApp a dizer: vais ser despedido. Só li depois da reunião, como é óbvio, mas a mensagem entrou à hora do treino. Mas que essas pessoas fizeram tudo para tu continuares até ao fim da época, fizeram. Isso eu tenho a certeza. Eu sei que fizeram. Podia dizer os nomes, não digo, não vale a pena. Sim. Não vale a pena. Essas pessoas quiseram que tu levasses até ao fim o projeto do Fies. Sim, eu não tenho dúvidas disso. Eu sei agora, se calhar, se calhar a vontade e o mão de posse e quero de algumas pessoas queriam levar à banda da vontade deles, proporcionaram isso. Pronto, isso aí concordo com você. Agora, aquilo que eu lhe digo é que o Porto Gomes esteve despedido várias vezes, ok? Mas é aquilo que eu sempre disse. O meu trabalho está à vista, o trabalho semanal de quem acompanhava a equipa, de tudo isso,
era visível, por isso é que essas duas pessoas disseram em plena reunião: é inadmissível querer despedir uma equipa técnica com menos metade do orçamento do ano passado. Conseguiu, nós prometemos reforços, não foram dados, foram jogadores embora e não veio ninguém para acrescentar, principalmente na frente de ataque, temos de ser claros, e onde o nosso plantel não é muito vasto. É uma equipa muito acima, uma equipa. Vamos ser agora um bocadinho mais objetivos, Hélder. Aqui, Não, só perguntar, realmente o objetivo principal do Fiães era ir à série de apuramento de campeão para depois Tentar algo mais. Depois tentar subir. Aquilo que eu digo, Neto, é assim: nos moldes do campeonato que estás, começando à distância de 3 pontos, qualquer equipa pode sonhar. sim, sem dúvida. Sabendo que, deixa-me só terminar, professor, sabendo que Florgrade e Lamas eram claramente superiores, mas tu tens a legitimidade. O Braga até à derrota da Luz sonhava ser campeão. Sem dúvida. O Leicester conseguiu ser campeão. A nossa início de segunda volta, nós com 3, 4 vitórias, relembro que fomos ao Bar, apanhámos o Águeda e depois vencemos em casa o Fermentelos. Com 3 vitórias seguidas, nós estávamos colados. Okay? Agora, eu entendo também e atenção que tentou-se buscar alguém, mas quem vinha tinha que vir acrescentar. Não, exatamente. E se ia buscar Júnior, foi aquilo que disse. E perdeste um jogador como o Mário. Sim. Pois, era a pergunta que eu queria fazer. E também eu. Era a Mas pergunta agora, que eu queria fazer. pronto. Esse para mim, e eu disse-o aqui, foi o grande erro do Fiães. Eu queria saber, e se tu quiseres, tu como Hélder, Carlos fui o primeiro a respondes, levantar se essa entenderes, sim, não sim. entenderes, não respondes, porque realmente o Mário, nós sabemos, um treinador que contrata o Mário sabe à partida que não tem um jogador para andar a correr atrás dela. No meu ponto de vista é um jogador, mas é um jogador exímio no momento de finalizar, e é um homem-golo, e é um homem que resolve jogos, e é um atleta que qualquer treinador quer ter na equipa. Se falas de algumas situações aí de ausência de jogadores que foram saindo, porquê é que o Mário saiu? Em relação a seguir ao jogo do Águeda, eu já estava em casa após o jogo, o empate, onde nós estávamos todos frustrados, claramente a jogar em casa depois da derrota do Albenense. Recebi um telefonema por causa da situação do Mário, se eu me opunha à dispensa do Mário. E eu perguntei os motivos, alegaram motivos disciplinares e técnicos, e então, se eu me opunha, eu disse: se há motivos dessa ordem, não há nenhum treinador que se possa sobrepor à exigência da direção. Agora, aquilo que eu disse foi que é isso. Se queriam realmente tomar isso, e o Mário claramente foi dispensado pelo telefone, mas foi eu que pedi, uma vez que o mercado fechava na terça-feira, não era justo comunicar na segunda à noite ao jogador para ir embora. Teria menos de 24 horas para arranjar clube. Eu disse: liguem primeiro, depois o Mr. Vasco conhece-me, todos os jogadores que é dispensado por opção técnica, sou eu que dispenso. Não é a direção, sou eu. Cara a cara, como dispensei o Hudson em dezembro, foi eu que o chamei, como dispensei o Carlos Eduardo, como dispensei o Edu, chamei-os ao meu balneário e dei-lhes as razões porque eram dispensados. O Mário foi dispensado pela direção. E na altura falaram para eu ligar ao Mário e disse: não, este é um tema diretivo. Inclusive, o Mário pode comprovar, no dia em que ele se apresenta no estádio, veio ao meu balneário e disse: eu disse-lhe que não estás a ser dispensado por mim, embora eu desse o meu voto sim, perante os argumentos que me disseram. Mas isso também cria alguma instabilidade, não achas, dentro do seio do plantel? Sai um e depois a equipa, claro, vai ficando mais fragilizada, com menos soluções. É um dia do mercado. Que é óbvio. Esse é o momento, mesmo para o próprio Fiães refazer aquilo que é a saída do Mário. Claramente, e este acho que é o ponto crucial da situação, que nós vamos para uma fase de apuramento de campeão. Já tínhamos perdido o Christian, ninguém se está a lembrar do Christian. Já tínhamos perdido o Christian, perdemos o Mário, os nossos 2 artilheiros. Ok? Não nos podiam pedir nem exigir mais. Nós fomos com
com todas as lesões, castigos, nós fomos reinventando jornada após jornada. Saíram muitos jogadores, saiu um E até uma equipa nova. E já não vou falar nisso. Mas eu falo porque eu tenho conhecimento de causa, é uma Eu equipa já não vou nova. falar nisso, porque muita gente desculpa-se com o mau jogar, realmente. Se agora não se faz uma equipa de 11 nova. e eu sou campeão. Agora, aquilo que eu quero dizer, naquele jogo decisivo, por exemplo, com o Caneda à noite, nós tivemos a estrelinha em ganhar da situação que ganhámos, mas nós no jogo anterior, com o Lobão, perdemos o nosso meio campo todo. E reinventámos. Mas ainda bem que conheces isso. Eu peço desculpa. O Porto acha que aqui há 3 minutos já disse tudo. Ele é que manda na equipa. E para os entendedores, mesmo lá em casa, as pessoas percebem isso. E cada vez mais as pessoas tentam impingir ou tentam mandar nas equipas. E essas pessoas Neto, mau é de um treinador. Isso eu assino por baixo. Aquilo que eu lhe queria dizer é que aqui o nosso caro amigo Diniz disse que o Fienge era um caso de estudo e eu não levo as mal nas palavras dele. Não tens que ser mal porque ainda tu lá não estavas. Já eu dizia isto do Fiense. Porque a minha questão aqui, a minha questão aqui tem a ver. Mas deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Os nossos ouvintes não percebem aquilo que eu quero dizer. E respondendo aqui ao Mr. Vasco, nós tivemos 4 vitórias, mais uma para a taça, 5 seguidas. Mas é óbvio que a estrelinha nos acompanhou. Eu não tenho problema nenhum em dizer que, aliado à estratégia, à qualidade dos meus jogadores, à vontade e ao espírito que eles tiveram após a pausa, onde nós realmente unimos aquele grupo e acreditámos viamente todos, mas era de uma ponta de balneário à outra, da porta para fora ninguém acreditava. Já se falava em dispensar jogadores, ninguém acreditava. O grupo de trabalho, juntamente com o nosso vice-presidente e outra pessoa aliada, que é o seu Malheiro, que vai connosco para o banco, todos acreditaram e unimos. Agora, é óbvio, há um jogo em casa com o Espinho, onde nós poderíamos ter marcado, mas logo a seguir o Espinho tem uma oportunidade clara para fazer 1-0 e nós cortamos 2 bolas em cima da linha do golo. E a seguir vamos lá abaixo e o Mário faz 1-0. Mas isto é situações de futebol. Que, como nós já estivemos muito perto de marcar, não marcámos e levamos com o golo. Mas isso aí é futebol. Agora, foi o acreditar desta malta, acompanhado com a estrelinha, e não esquecendo claramente os adeptos que nos apoiaram sempre de início ao fim. E o nosso querer, a nossa vontade, o Fiéns, como toda a gente conhece, o Mr. Vasco sabe, nunca foi um clube com muitas assistências. E nós íamos fora e tínhamos muita gente. E além de ter muita gente, nós perdíamos o jogo. Quando não tínhamos sucesso no jogo, perdíamos ou empatávamos. As pessoas ficaram lá a bater palmas e sabiam, é o reconhecimento da luta pelo símbolo. Coisa que não tivemos por parte da direção. Nós temos mesmo que acelerar. Neto, e depois passamos para o Diniz. Desculpa, Diniz. Que é o único que não falou. Eu é só uma pergunta e eu sou uma pessoa que estou a tentar ver perfeitamente e só não vê quem o trabalho, quem não quer ver. Portanto, só não vê quem não quer ver e os críticos vão ser sempre críticos, os fracos vão ser sempre fracos. Portanto, isso não há dúvidas nenhumas. Há aqui um pormenor que eu te pergunto. Mas não sou que sou bom, foi os meus jogadores. Sim, ao Porto. A tua equipa faz parte, tu és o líder da equipa. Nós somos orientadores. Mas há uma coisa que eu te digo. Tu falas aí, muitas vezes repetiste o vice-presidente. Será só o vice-presidente que estava ao teu lado e o resto mais ninguém? Quem é o vice-presidente? É o Agripino. É o que saiu antes de mim. Também saiu. A partir do momento. E agora vou-te contar. Pronto. É o Agripino. Pronto, é sinal que havia aqui. Estávamos aqui a falar de Mário. Estávamos aqui a falar de Mário e da falta que o Mário fazia ao Fiéns. Pronto, e ele esteve no lá, mas é um grande jogador e ele esteve no Bostelo e eu pulo nos píncaros. Desculpe lá, aquilo que eu disse tudo sobre o Mário, quem tem Mário tem tudo, é verdade. Que um jogo está completamente amarrado e ele tira um coelho da cartola. Por isso é que eu estranhei a saída dele. Tu jogas em casa com o Canedo à noite. À noite jogas um jogo em casa, repetição ou adiado. Não, adiado. À noite, jogas à noite. Está toda a gente e ele tira ao Mário. Aí a 20 minutos, frio, 10 minutos, um quarto de hora tira ao Mário e ganha o jogo. Vocês haviam de ver aquela gente fiéis toda por ele tirar o Mário. Claro. Ele tirou. O Mário era o que resolveu os problemas, mas ele tirou e ganhou. Se calhar até nem mereceu ganhar. Em espinho, vou dizer, atenção, que nós temos sorte. Sim, mas nós temos que ver também. Em espinho, eu tiro o Mário, meto o Christian e meto o Fábio Novo, ou o Arense, já não me recordo, o Fábio,
e nós fazemos 2 golos, 2-1, 3-1. Aqui a questão, eu sabia quando é que tinha de tirar partido do Mário e quando não tinha. Depois desse jogo, nós vamos a Lamas e metemos um miúdo de 19 anos a jogar a ponta de lança. E depois o Mário é que veio porque nós sabíamos que o Mário não aguentaria 3 jogos numa semana. Agora, eu fui criticado. O Mário está no banco, mas eu sabia que o Mário, o jogo ia ser decidido na parte final e eu precisava do Mário fresco e tanto é que ele resolveu. Se calhar agora, nós não podemos fazer os 11 pelos nomes e pelo passado. O Benfica tirou os melhores marcadores ontem e empatou o jogo. É pelo trabalho Não empatou, não. O Pinheiro empatou. Não vamos fugir, diz. Vamos ser muito breves, eu peço desculpa, mas tu hoje estás a deixar falar um bocadinho mais que tu. Não tem problema nenhum. Olha, é o seguinte, eu, como já, e não é de agora, já há muito tempo que eu digo isto, sempre que aqui vem, vocês são testemunha disso. Para mim, o Fiéis, a par do União de Lamas, é o clube com melhores condições de trabalho deste e pronto. Agora, eu sempre disse de uma forma mais ou menos caricata, entre aspas, se calhar daria-lhe até outro nome, que o Fiéis é um caso de estudo. Eu digo isto, mas é de certa forma alguma ironia da minha parte, como é lógico e como toda a gente já percebeu. Porque eu ando há muitos anos nisto e conheço muito bem as pessoas que andam no futebol, conheço muito bem os clubes, conheço muito bem as instituições, conheço muito bem o meu concelho e andei 40 e tal anos no futebol. Por isso as coisas não me passam ao lado. Eu é que quero fazer de conta que me passam ao lado. Agora, qualquer das formas, o grande problema do Fiéis, para não ser campeão, é não ter um organigrama como deve de ser. No início da época, um clube com aquelas condições e com aquelas infraestruturas, criar um organigrama, dizer quem é quem e quem faz o quê. Que é para meter ali redes e para não deixar que determinados galgos saltem de uma vedação para a outra. Cada um tem que ter o seu quintalzinho. Pronto. Este é o pequeno pormenor. E este é o grande problema do Fiéis, porque há pessoas que... Porque é assim, toda a gente... Há um grande problema na maior parte do dirigismo em Portugal. Não é só no Fiéis, é no Fiéis e em todo lado. Pelo simples facto de verem futebol desde que nasceram, pelo simples facto de saberem as regras, saber o que é um fora de jogo, um livre direto, já pensam que percebem de futebol. E de táticas e de sistemas, e este é o grande problema do dirigismo em Portugal. E o Fiéis, para terminar muito rapidamente, para mim, volto a repeti-lo, é dos melhores clubes do nosso concelho, com melhores condições de trabalho. Agora, pronto, esse é um aspecto. Outro aspecto, para mim, cometeu um erro de palmatória ao dispensar o Mário, com todas as qualidades e defeitos que esse indivíduo tem e que eu o conheço muito bem. Até porque sou muito simpatizante, muitos aninhos do Beira-Mar e conheço muito bem o Mário e por aí fora. E como disse há bocado, conheço muito bem 15, 20 golos. Agora, é lógico que há aquilo que, como diz o Porto, há que ler entre linhas o momento do Mário. Porque há de haver alturas que sim, senhora, que o Mário tem que ir para o banco, porque é que não há de ir. Mas há momentos em que o Mário tem que jogar. Mas essa leitura tem que ser a equipa técnica a fazê-lo. Isso é que somos contratados. Exatamente, pronto. Agora, eu acho que há aqui esta tal separação, isto para terminar muito rápido. O Porto, é lógico que, pronto, na equipa técnica mando eu, nas minhas decisões mando eu, assim como ele disse ao microfone, mas entretanto, quando lhe foi proposta esta situação do Mário, não é? Acabou por aceitá-lo. Eu parto do princípio que ele aceitou também por um prisma técnico, que na minha opinião... Técnico não, que o Mário dava... A questão do prisma técnico aqui não existe. É igual, como o Mr. Vasco disse muito bem, nós quando vamos buscar um jogador com estas características, temos que montar uma estratégia e uma organização de jogo para servir. Não vamos esperar que o Mário pressione 90 minutos, corra 90 minutos, sim, que as características dele não são essas. Sim. Eu várias vezes disse dentro do meu balneário o seguinte: grande parte dos jogadores não o conheciam. Nós temos uma equipa tão jovem que, se tirarmos o Mário, o Lete e o Raul, a nossa média de idade são de 20 anos. Claro. Não o conheciam. Eu próprio, às vezes, parava o treino e dizia, quando a bola estava no ala direito, parava o treino e digo: onde é que vais cruzar? Ao primeiro. Onde é que está o teu ponta de lança?
O Mário esconde-se sempre atrás do central para ele perder a marcação e depois, através da bola sair, ele escolhe o momento de entrada. Claro. Os próprios colegas, e aquilo que eu digo, principalmente a estes jovens que vêm de futebol, não é só fazer fintas e brincar com a bola. Claramente. Cada vez nós temos melhores jogadores, mas percebem pouco o jogo. Sim, E é isso que têm de perceber. Quais são as suas maiores momento de jogar, valências. o momento do As jogo a maiores cada- É óbvio que se eu vejo o Mário, não vou colocar uma bola em profundidade. Claro. Claro, é o que eu ia dizer. O Mário. Poder até pode, mas vai matar o homem. E se calhar, ó Diniz, quando se fala no Mário, está no banco, o Mário não é um jogador que, se ele vai jogar a espinha e joga num bloco baixo, já com o jogo numa fase já avançada, o que é que acontece? Tem que procurar outro tipo de jogadores com mais velocidade, mais mas eu transições. aqui nem queria muito personalizar a questão do Mário, por exemplo, o percebes? Mário numa equipa Moni, onde Lamas fazia os golos que queria. E lá mas 25, podia 30 ter aproveitado gols. essa Fazia os oportunidade. golos que queria. Não, Porque o quando- Mário, naquele volume de jogo ofensivo, Eu só acho Mr. que Vasco, há- Com a joga na área, com a sabe? quantidade de cruzamentos que o Lamas tira, ele fazia 30 gols à minha vontade. opinião. Ó Filipe, só para terminar mesmo, mas isto eu nem queria personalizar, eu nem queria personalizar Não o temos que Mário. analisar o campeonato. Eu nem queria personalizar o Mário. Aqui a questão é o timing num jogador como o Mário. Vamos supor que até era outro, vamos esquecer o nome Mário. O Fiães acaba por, lá está, no tal caso de estúdio, passar à fase. E depois, posteriormente, depois disso, ainda perdemos a única solução que tínhamos para a frente, que foi o Arense. Por motivos de leis familiares, teve que ir trabalhar. Claro. Ainda perdemos o Arense, que era a única solução. Realmente que tínhamos que da primeira fase tivemos que lançar os miúdos que andámos a preparar, o caso do Gui, que veio do Feirense, que nós lançámos em Lamas a primeira vez, que agora é óbvio que nós, equipa técnica e treinadores, a exigência do jogo, defrontar um Filipe Melo, um miúdo de 19 anos, sabemos que também a capacidade emocional do jogador Claramente. Mas Tremem nesses jogos, que é normal. o timing com que tu resolves meter esse processo disciplinar e despedires da forma como despediste, só por si só, também não é melhor, numa fase em que Embora o que o classificaste. Porto diz é que é Aquilo- por telefone Diniz, para antecipar Diniz, as aquilo que eu oportunidades acho do foi Mário que- ser reintegrado noutra equipa. Sim, aquilo que eu acho foi, aquele caso tinha que ser, se calhar, se o fecho das inscrições não fosse na terça-feira, poderíamos estar aqui a falar de uma outra resolução. Agora, uma vez questão era que... ponderar agora, o timing, sim, percebes? o O jogador também não poderia, isso eu também não admitia, comunicarem ao jogador depois do fecho das inscrições que não poderia jogar mais. Claro. Isso não se pode fazer. Claro, não, isso era. Isso Agora, era, o isso era timing desumano, era em desumano. si... Se lhe pagar. Pois... Nem se lhe pagar até ao final, isso era diferente. Não, mas o que me disseram a mim foi o seguinte. Para terminarmos, agora terminar terminar, mesmo, senão vou ter que cortar a palavra e não queria isso, peço desculpa. Disseram-me a mim que ele foi embora porque ele foi contactado pela LAC 3 ou 4 dias antes e não posto de fora a hipótese de sair. Não sei. Pronto. E como foi, Não vamos abrir novamente o assunto, portanto isso já foi batido. Só para dar esta nota. Gravíssimo. Até porque nós temos ainda que abordar aquilo que foi o fim de semana, só relembrar então os resultados dos jogos. Estarreja 1, Ferreira de Águeda 2, Florgrade 5, Fermentelo 0, Fiães 0, Lebão 1 e o Alvarense União de Lamas terminou ainda na primeira parte com o Alvarense a vencer por 1-0. Nesta altura a classificação diz que Florgrade... Eu peço desculpa, deixa-me dar... Deixa-me só terminar o capítulo anterior. Deixa-me falar então a classificação e assim já lanço. Florgrade é líder nesta altura com 54 pontos. Segundo lugar, União de Lamas com 50 pontos, menos um jogo na Associação Paulo e Aveiro, ainda não temos então essa pontuação. O Lebão terceiro com 38, o quarto Alvarense com 36, também com menos um jogo, ainda não homologado este resultado. Quinto Estarreja com 35, sexto Fiães com 30, sétimo Fermentelos com 27, Recreio de Águeda, Lanterna Vermelha com 19 pontos. Mister, só Aquilo que eu terminar, quero, mesmo para terminar, queria agradecer, aqui já o tive a oportunidade de fazer, mas uma vez que estou aqui, agradecer a oportunidade que me deram para treinar um clube histórico como o Fiães. Não pude concluir aquilo que planeei e que pretendia para o clube. Agradecer à massa adepta, porque tiveram sempre connosco e de jogo para jogo foram aumentando o número de espectadores, porque viam a entrega da equipa, a qualidade, e mesmo quando as coisas não aconteciam, havia aquele honrar do símbolo e também
agradecer mais uma vez às duas pessoas que acreditaram em mim, no meu trabalho semanal, que eu tenho que frisar isto, porque se calhar, em vez de ter sido despedido a 3 jornadas de fim, já nem chegava à fase de apurar a equipa para o apuramento de campeão, e estou eternamente grato ao Fiães. E para terminar mesmo, aquilo que o Diniz disse, foi a nota final quando eu saí da reunião. Dei um conselho ao Presidente, não guardo mágoa para com ninguém, dei um conselho ao Presidente que Presidente é para presidir, tesoureira é na tesouraria, roupeira é na rouparia, por isso é que há uma equipa técnica para treinar, sem entrar em mais pormenores. É mesmo isso. Acho que o clube tem que repensar, porque não, na minha maneira, na minha visão de ver as coisas, foi mesmo por isso é que eu tomei essa decisão de não continuar no Fiães, porque até há 2 meses atrás todos queriam a minha continuação. Temos de ser muito objetivos, dar então, começa Vasco pelo momento do campeonato. Vamos para a última jornada. Na próxima semana teremos então a última jornada do campeonato com Lamas de Estarreja, Formentelos, Fiães, Lobão Avarense, Recreio de Águeda, Florgrade. Tudo por decidir. A Florgrade pode subir e ser campeã, o Lamas pode subir e ser campeão. Sabem, estas duas equipas já qualificaram para a Taça Portugal, sendo muito breves e objetivos, e também dar aqui uma nota que foi também noticiado em direto ontem na Rádio Sintonia, a marca dos 500 jogos de um histórico como o Marco Soares na Associação de Futebol de Aveiro, e o momento que acho que todos associamos aqui no nosso programa é uma espécie de nota final, a morte do atleta Marcelo, atleta de Formentelos, que se deslocava para o treino quando tem um acidente. Portanto, ele deslocava-se para o treino do Formentelos dos séniores para quando se tem o acidente, e a Florgrade fez também aqui uma homenagem, foi noticiado ontem também nos serviços noticiosos, e nós associamos, como é óbvio, também essa homenagem e uma palavra de força para toda a família do Formentelos, para todo o plantel que perdeu um jovem, e não é por ter mais valor ou não, mas pelo que sabemos, perdeu um jovem valor. Claro. Permitam-me só dar aqui esta nota. E tu vais-me permitir só também, durante 10 segundos, tocar aqui num assunto só. Não, temos que avançar mesmo para o próximo ponto. Eu tenho recebido aqui mensagens e só quero esclarecer uma coisa. Em relação ao jogo do Lamas, da Obarense Lamas, o que eu digo é que há 2 situações, há 2 caminhos. A hipótese A e a hipótese B, dependendo dos relatórios. Claramente. Ponto final. É que as pessoas fiquem bem esclarecidas. Esse assunto é encerrado. Ora bem, em relação ao campeonato, o resultado que me surpreende realmente é a vitória do Águeda em Estarreja. Surpreende-me esse resultado, porque o Águeda vinha de uma série de resultados negativos. É um conjunto de situações. Eu vou aproveitar este espaço que tenho para falar um pouco do jogo da Florgrade, porque realmente foi o jogo que eu estive a ver, visionei, e pronto, como é a panágio da equipa do Florgrade, que tem sido a panágio, entra muito forte no jogo, uma equipa que com uma capacidade física incrível para o momento em que estamos da época, com a vontade férrea de ganhar o jogo, e penso que cedo, entre aspas, sentenciou o jogo. É uma equipa que imprime um ritmo muito forte no jogo, quer na circulação de bola, quer na ausência da posse de bola. Pareceu-me matriz de jogo, que desenvolveu um jogo muito forte, e penso que era a estratégia do Mr. André, pelo jogo exterior esquerdo. O Coné, mais novo, raramente baixava, a equipa ganhava a posse de bola em profundidade para ele. Foi a matriz de jogo da primeira parte, e criou muitos dissabores à organização defensiva de Formentelos. Mas curiosamente até foi pelo lado contrário que a Florgrade fez um golo num cruzamento e numa assistência de Vieira, e por falar nele, penso que este jogador e o Tiago Jogo são 2 jogadores ao par do Aranha, nos melhores médios do campeonato, não tenho dúvidas disso. Fazem a diferença, e esta primeira assistência do Vieira para o golo do Eduardo é meio golo, do meu ponto de vista. Portanto, não pensemos que o Formentelos, que é uma equipa fraca por ter perdido 5-0, não é. O Formentelos, a primeira parte, deu bastante réplica, do meu ponto de vista, e depois também, como é panágio da própria equipa do Formentelos, cai muito nas segundas partes.
caiu muito e o resultado foi-se avolumando com naturalidade. Mas, no entanto, eu penso que dignificou o Fermentelos a sua exibição, porque realmente é uma equipa, como eu digo, com valor e com valores individuais, e acima de tudo, se falo da Florgrade, também digo, o Fermentelos pareceu-me, e foi a primeira vez que eu os vi jogar este ano, uma equipa que, em termos ofensivos, é uma equipa que tem processos, tem capacidades, tem capacidade de ruptura, tem capacidade, e em termos de organização defensiva deixa muito a desejar, no meu ponto de vista. Comete muitos erros e isso viu-se nos próprios golos que o Fermentelos foi marcando. Pronto, eu penso que a arbitragem, eu também não percebo a nomeação deste árbitro para este jogo, não entendo. Eu digo na mesma, por acaso o resultado não deu hipóteses a ninguém, nem para um lado nem para o outro. Aos 15 minutos estava 2-0 e já não se podia fazer muito mais, mas até fez uma arbitragem positiva o Sr. árbitro, mas pronto, é aquilo que eu acho. São mais objetivos, Alder, faz favor. Enquanto à jornada, Filipe. Sim, há a jornada e há a classificação nesta altura. Pronto, a jornada foi dentro dos parâmetros. Logicamente que aqui sempre é tal situação, já não há nada a ganhar, que é o caso do Estarreja-Águeda, ganhou, portanto é um jogo que pode ter acontecido. Se calhar o Estarreja até está a dar oportunidades a jogadores menos utilizados, portanto a gente não sabe o que é que se passa lá. Portanto, pronto, mas são resultados que podem a qualquer momento. Logicamente este resultado da Florgrade parecer, mas aqui a análise que o Mister fez, parece-me as entradas da Florgrade têm sido muito fortes. Eu estive lá na semana passada e incrível. E agora foi igual, quer dizer, e não há nada a apontar. Mesmo com os mesmos defeitos, o Lobão ganhar em Fiães também é um resultado extremamente, porque o Lobão também tem boa equipa, embora o Fiães está a passar por uma fase, também a equipa técnica é nova, portanto também a época praticamente está a fechar. Portanto, e pronto, é este o resultado do Obarense Lamas, que é pena ter acontecido aquilo, que ia ser porque o Lamas estava a perder e acho que estava a ser um bom jogo e até estava por cima do jogo, portanto é a pena o desfecho disto. Olha, os resultados eles estão dentro da normalidade, embora reconheça, e como eu já disse, tanto o Lamas como a Florgrade deveriam de subir os dois, porque de facto fizeram os dois um campeonato brilhante, tanto um como o outro, embora, e como eu já disse, se entretanto por tão brilhante que foram as duas equipas, tivermos que ter que decidir, eu reconheço que a Florgrade, a partir da 7ª jornada deste jogo, teve sempre um bocadinho mais de confiança do que o Lamas, porque o Lamas, apesar de dar sempre a volta ao resultado, como eu já o disse aqui, entrou a maior parte das vezes a perder, inclusive neste último domingo já entrou a perder também, embora tudo seria normal que até que pudesse dar a volta ao jogo, e o que é certo é que temos a Florgrade. O Manuel Silva, que era o nosso relatador que estava lá, deu um número interessante, era, na primeira parte já em 10 cantos a favor da União Lamas. Exatamente. Agora, a questão aqui e depois tem outro pormenor, é que nesta fase final a Florgrade, além de entrar sempre para ganhar, tem-nos presenteado também com umas goleadas. E isto, quer queiramos, quer não, mostra-nos que está um bocadinho mais confiante que o Lamas. Embora eu volte a dizer que mereciam subir as duas, porque e eu estive a analisar ainda ontem em termos de vitórias, golos sofridos e tudo, é muito igual. É muito igual, tirando só esta vitória que a Florgrade tem sobre o Lamas, e o Lamas tem um empate. Só isso. De resto é tudo muito igual. Agora, nota-se que no jogo jogado a Florgrade tem mostrado níveis de confiança mais altos. Porto Gomes. Sim, em relação à jornada, penso que se calhar a maior surpresa é realmente o resultado do Águeda. O Fiães iria ser equilibrado, podia aqui para qualquer um dos lados. A Florgrade, eu também tive presente como o Mr. Vasco, que queria salutar realmente a homenagem que a Florgrade fez. Mostra claramente que tem uma organização acima da média. É óbvio que ninguém vai dar valor a isso, mas o facto de uma estrutura se lembrar numa semana difícil como foi, o elevar daqueles valores brancos para o jovem atleta de Fermentelos mostra que realmente é um passo à frente das outras estruturas a nível da organização. Em relação ao jogo jogado, foi realmente isso, acho que é uma jornada normal e vai ser, e esperamos todos que realmente o resultado do Lamas que tenha uma análise rapidíssima para que haja uma conclusão, digamos assim, do campeonato com cabeças limpas, com tudo, para que depois não se possa apontar nada à associação. Carlos Silva.
Eu acho que o campeonato já está resolvido desde a 8ª jornada. A partir do momento que o Lamas foi à Florgate e perdeu 2-1, acho que o campeonato ficou resolvido. É a minha opinião. Ando há muitos anos aqui no futebol e sei muito bem que uma oportunidade destas aqui, numa equipa como a Florgate, não a deixam fugir. Tenho a certeza absoluta que se fosse o Lamas que tivesse ganho na Florgate, o Lamas era o campeão. Ninguém tinha a mínima dúvida. Mas eu vou deixar ficar a jornada para o lado, se você não se importar, e vou falar só no seguinte. Dar um recado ao Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Aveiro pelo seguinte: o Fermantelos, quando veio jogar para o campeonato da Lamas, trouxe 15 pessoas, 8 jogadores e 7 assistentes. O Lamas vendeu 15 bilhetes e levantaram um processo de averiguação ao Lamas por danos causados pela massa associativa do Fermantelos nessa semana. É só para dizer isto aqui. Depois era para o Conselho, para o Dr. António Costa, que esteve aqui a semana passada, e eu pedi-lhe para ele vir todas as semanas. Mas está aqui o neto que o substitui, pertence ao Conselho de Arbitragem. Olha, o Carlos Peito da Silva apitou o Lobão Espinho a 13 de janeiro. Apitou o Fermantelos em 10 de março também com o Lobão. Apitou com o Canedo a 25 de abril. E agora, como prémio, apitou a Florgate com o Fermantelos. Nós estamos mesmo no término do nosso programa, já estamos a roubar tempo aos nossos craques, já estão prontíssimos para muitos debates também já a seguir. Só muito rapidamente temos uma última jornada, não sabemos ainda o desfecho daquilo que será este jogo entre Ovarense e União de Lamas. Partindo do pressuposto que poderão chegar as duas equipas à última jornada, porque não sabemos a decisão, qual é que vai ser atribuída, quem é que acham que será, lembrando que na última jornada temos a equipa da Florgate a jogar em Águeda e a equipa do União Lamas a receber Estarreja. Carlos Silva, na sua opinião, quem é que sobe de divisão? A Florgate. Então, e se por acaso o Lamas ganhar ao Estarreja e a Florgate perder em Águeda, o jogo do Lamas, o Lamas vai perder na secretaria. Alguém duvida disso? Alguém tem dúvidas disso? Dinis. Por isso é que eu ando a ler este livro aqui, está a ver este livro, Golpe de Estádio, por isso é que eu ando a ler isto aqui. Dinis. Não, eu claramente, dentro da normalidade, a Florgate será campeão. Agora, eu já vi o Benfica a perder um campeonato com o Estoril em casa. Por isso, agora o futebol é o futebol e agora, honestamente, esta semana passou para a segunda. A Florgate com toda a certeza. Na minha opinião, e me desta à parte, é a Florgate que parte em vantagem para este último jogo. Mas há um pormenor: o Bayern de Munique esta semana passa para segundo lugar e falta uma jornada. Portanto, as coisas estão sempre a acontecer no futebol. Logicamente que está com a pica toda, a equipa nota-se que está bem confortável, mas há sempre uma palavra a dizer. E antes disso, Filipe, permite-me antecipar a próxima semana, de enaltecer 2 treinadores jovens que estão a lutar por título, e há uma coisa que seja o vencido, seja o vencedor. 2 grandes trabalhos, 2 grandes treinadores que fizeram um grande campeonato. E 2 jovens. E é por isso é que eu estou a antecipar tudo. Dou os parabéns aos dois, independentemente do que possa acontecer. São 2 grandes equipas que, em condições normais, subiam os dois, pelo número de vitórias que tiveram no campeonato. Dou os parabéns aos dois, porque de facto são 2 treinadores novos e que alguém só pode subir um. Mas o outro fez um grande trabalho, independentemente do resultado final. Para a escolha. Eu penso que, e como vi a Florgate ontem jogar, penso que a Florgate não vai deixar na última jornada fugir o pássaro da mão. Mas, como diz o Neto, eu já vi coisas no futebol do Arco da Velha. Mas se me disseste, tens que apostar numa equipa, e eu se tivesse que apostar numa equipa, apostava na Florgate. Porto. Sim, concordo plenamente aqui com o Neto disse. Mais que de quem sobe, é realçar realmente os 2 grandes trabalhos. O André com mais experiência que o Fábio. Sim. O Fábio, o primeiro ano como principal, assumir um plantel carregado de estrelas, que não podemos deixar de dizer que é, e conseguir lidar com o ego de todos e conseguir chegar a esta fase na posição que está, com umas excelentes exibições, golos marcados, poucos sofridos, vitórias, é mesmo de realçar mais que o campeão. Mas acho que a Florgate também será a equipa vencedora do campeonato. 30 segundos para cada um para as notas finais. Dinhas, começamos por ti. Olha, as minhas notas finais, como deves compreender, e aproveito também o facto da Rádio Sintonia ter vindo a dar nestes últimos tempos cobertura através do IPDJ, da violência no desporto. Eu queria deixar também aqui a minha tristeza perante aquilo que temos vindo a acontecer, e já tinha falado na semana passada, os exemplos bem de cima, mesmo relativamente ao Futebol do Porto e ao Sérgio Conceição, e vir por aí abaixo e terminar no jogo do Ovarense Lamas. Eu penso que é um momento
momento de todos nós refletirmos um pouco e pensarmos exatamente o que é que queremos do futebol, que é um desporto bonito. Bem, as notas finais vão realmente para a homenagem que a Flogredo fez ao atleta falecido, que é de enaltecer a postura, e também para um jogador meu que faleceu e que me deixa-me bastante triste, porque realmente foi um jogador que me marcou muito, que foi o Mané, jogou na São Joanense e foi o meu atleta no São Roque, morreu aos 59 anos com um cancro do pâncreas, e eu não podia deixar esta oportunidade para o elogiar e para o relembrar tudo aquilo que ele fez nos anos em que trabalhou comigo, um grande atleta e um grande homem. Só para lembrar aos adeptos de futebol que o Lamas, quer suba, quer não suba, vai continuar. Podem estar cientes, o Lamas vai continuar. Vivo e bem vivo. Alerneto. Em notas finais, portanto, ia falar nisso, mas já foi falado pelo Mr. Vasco Coelho, um jovem que já não está cá entre nós, que é sempre lamentar, e falar um bocadinho daquilo que colou da minha terra, e a semana passada falhei com isso, que foi dar os parabéns ao Sub-15 da Juventude Atleta de Remião. O clube está um bocadinho esquecido, mas está sempre presente a organização que tem sido. Ao Sub-12, que é a amar, mas está dentro daquilo que é a Juventude Atleta de Remião, uma parceria, e vão duas equipas no Sub-11 disputar a última jornada para campeão. Portanto, dois clubes do mesmo estádio, e é de enaltecer o trabalho que está a ser feito. E para terminar, agradecendo a presença do Porto Gomes, Mister, já tínhamos marcado a presença cá, porque os profissionais na altura não foi possível, a nota final, e agradecer a presença. Eu acho que ia falar da situação que o Mr. Vasco e o Diniz falaram, uma vez que isso já foi relatado por ambos e muitíssimo bem. Queria aproveitar para agradecer aos meus adjuntos ao longo destes 9 meses e pico que me acompanharam. Sei que não sou uma pessoa fácil, vivencio muito o jogo, o treino, e eles estiveram sempre presentes no meu apoio, porque eu sem eles não sou nada. E deixar também aqui os parabéns à minha equipa, que apesar da juventude que tínhamos no plantel, fez um excelente campeonato, e para acreditarem nas suas qualidades e irem por aí fora, porque muitos deles, na minha opinião, têm condições para chegar a outros patamares. Muito obrigado então aos nossos craques residentes, Vasco Coelho, Carlos Silva, Diniz Rezende, Alernet. Um obrigado especial aqui ao nosso convidado de hoje, Porto Gomes, e como sempre não podemos terminar sem dar um grande abraço a todos aqueles que nos acompanham via rádio, via Facebook. Não saiam daí, que vai ser uma pausa curtíssima, já regressamos em formato de Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos profissionais. Desde aqui a pouco que vamos regressar em 92 FM e em Facebook de Rádio Sintonia.